jurados apresentem o cumprimento do dever, ficando encenada a incomutabilidade. Convido a todos a se levantarem para a leitura da sentença. O representante do Ministério Público, em exercício neste juízo, com base em inquérito policial, ofereceu denúncia contra Mateus de Ávila Silveira, brasileiro, solteiro, nascido em 4/4/1992, natural de Ibituba, filho de Marisa de Ávila Silveira e Azair Silveira, com incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, e parágrafo 4º do Código Penal, cumulado com o artigo 59 do Estatuto do Índio, Lei 6.001/73, e, após tramitação do feito, pronunciado por infração ao preceito do referido dispositivo legal. Preclusa a decisão de prenúncia, as partes tiveram vista dos autos e foram adotadas as providências de praxe para a realização do julgamento no dia de hoje. Em plenário, após o sorteio dos jurados, o réu foi submetido a julgamento na sessão do júri. Após oitiva das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, iniciaram-se os debates. Concluídos os debates, os jurados disseram estar habilitados para o julgamento, passando-se a leitura dos quesitos em plenário e, após, votação em sala secreta. Este, na concisão necessária, o relatório, decido. Após os debates, o Conselho de Sentença chegou ao seguinte veredito. Alcançada a maioria de votos, reconheceu a materialidade. Alcançada a maioria de votos, reconheceu a autoria. Alcançada a maioria de votos, negou a absolução do réu. Alcançada a maioria de votos, reconheceu a tese da semi-imputabilidade. Alcançada a maioria de votos, reconheceu a qualificadora do motivo torpe. Alcançada a maioria de votos, reconheceu a do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Alcançada a maioria de votos, reconheceu a causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 121, parágrafo 4º, parte final do Código Penal, referente ao crime cometido contra a vítima menor de 14 anos. Alcançada a maioria de votos, reconheceu a causa especial de pena prevista no artigo 59 da Lei nº 6.001/73, Estatuto do Índio, referente ao crime cometido contra índio não integrado à sociedade. Tendo isto em conta, o acusado Mateus de Ávila Silveira restou condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima como causa de aumento de pena por ter sido um crime cometido contra a vítima menor de 14 anos e de origem indígena não integrada à sociedade, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 e parágrafo 4º do Código Penal, cumulado com o artigo 26, parágrafo único do mesmo diploma legal e com o artigo 59 da Lei 6.001/73. Dosimetria. Em respeito à decisão dos senhores jurados, passa a aplicação da pena na forma do artigo 68 e observando os critérios do artigo 59 seguintes do Código Penal. Examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que o réu não ostenta antecedentes criminais. Os motivos do delito já foram sopesados em razão do reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença. As consequências, do mesmo modo, embora tenham estejado a morte da vítima, devem ser consideradas inerentes ao delito, sem interferir na aplicação da pena. O comportamento da vítima em nada influiu na prática do crime. Contudo, a culpabilidade afasta-se da linha de normalidade da espécie, especialmente em razão da intenção do acusado de causar grande repercussão social ao eleger a pequena vítima para o cometimento do crime. Ressalta-se que na análise da culpabilidade do agente, deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente na situação em que o fato ocorreu. Revisão criminal número 0140-79/31, desembargador José Scheffer Martins. E, no caso em apreço, evidencia-se maior reprovabilidade do ilícito, haja vista que o réu visava atingir pessoa vulnerável de eternidade, que estava sendo alimentada no colo da mãe, como meio para causar excepcional revolta na sociedade, o que de fato ocorreu, infringindo duramente os ideais da família, proteção e respeito às crianças e aos mais indefesos. Deste modo, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado, qual seja a vida humana, justifica-se o incremento da pena basilar.
Por seu turno, as circunstâncias do mesmo modo foram gravosas, haja vista que, além de ter empregado recurso que dificultou e impossibilitou a defesa do ofendido, cometido delito contra pessoa menor de 14 anos e contra indígena, fatos que servirão para exasperar a pena oportunamente, evidencia-se que o acusado premeditou o crime. Neste ponto, em seu interrogatório em juízo, restou claro que o acusado vinha se preparando para cometer homicídio com macabras intenções, tanto que saiu de casa em pleno mês de dezembro, portando luvas e com estilete na bolsa, objetos que não soube esclarecer por que trazia consigo. Depois menciona o réu que procedeu desse modo ao pedido de um pai de santo, sendo claro e evidente a premeditação e planejamento do delito, fato que deve servir para subsidiar a fixação da pena. Nesse sentido, revisão criminal 427-53/57, desembargador Paulo Roberto Satorato. Quanto à conduta social e à personalidade do acusado, os elementos constantes nos autos dão conta que, nada obstante a insistência dos pais, não trabalhava, tampouco estudava, vivendo uma vida desregrada e premiada de conflitos familiares em razão do constante uso de entorpecentes. Ademais, era ligado à magia negra e outros rituais dessa natureza, buscando com a realização de sacrifícios melhora de sua condição social. Com efeito, demonstra em sua conduta evidente frieza, além de comportamento perverso voltado à criminalidade. O acusado apresenta insensibilidade acentuada, circunstância que exaspera aquelas inerentes ao crime de homicídio, acreditando que, ao tirar a vida de tenridade inocente criança, poderia ascender socialmente e obter justificativas plausíveis para sua desídia em relação à inserção laboral e estudos. Evidente, portanto, que sua personalidade e conduta são distorcidas, devendo servir para exacerbar a pena. Ademais, a aferição da personalidade do réu, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, prescinde da realização de exame pericial, bastando que o magistrado aprecie nos elementos concretos presentes nos autos circunstâncias que extravasem a normalidade do crime. Neste sentido, apelação criminal número 85-20/32, desembargador Getúlio Correia. Neste passo, estabeleço como necessária para a prevenção e reprovação do crime a pena base de 20 anos de reclusão. Na segunda fase, consta a atenuante da confissão. Por outro lado, da teoria da migração está presente, além da qualificadora do motivo torpe, já avaliada na primeira fase da desometria, também a agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Assim, por se referir à personalidade do agente, a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa da vítima, consoante dispõe o artigo 67 do Código Penal, razão pela qual a pena é minorada ao patamar de 17 anos e 6 meses. Na terceira fase, presentes a causa especial de diminuição de pena de semi-imputabilidade, artigo 26, parágrafo único do Código Penal, bem como causas especiais de aumento de pena de homicídio cometido contra menor de 14 anos, artigo 121, parágrafo 4 do Código Penal, e contra índio não integrado, artigo 59 da Lei 6.001/73. Em relação à semi-imputabilidade, ressalta-se que deve a porcentagem da redução aplicada em virtude da semi-imputabilidade do agente, conforme previsto no parágrafo 26, no artigo 26 do Código Penal, levar em conta a maior ou menor intensidade da perturbação mental, bem como o grau de diminuição da responsabilidade do agente. Apelação criminal 26524/6, desembargadora Salete Somaliva. E no caso, o laudo indicou que, embora presente rebaixamento parcial da sua capacidade de autodeterminação e entendimento, o acusado não apresentava comprometimento total de seu juízo de realidade, fazendo inclusive crítica adequada de seus atos após a ocorrência dos fatos, o que não ocorreria com o indivíduo em surto psicótico agudo ou portador de uma doença mental em nível psicótico, folhas 428 dos autos. Deste modo, aplico a redução em grau mínimo, minorando a pena em 1/3. Por seu turno, em relação às causas especiais de aumento de pena de homicídio cometido contra menor de 14 anos, artigo 121, parágrafo 4 do Código Penal, e contra índio não integrado, artigo 59 da Lei 6.001/73, deixo de aplicar o recurso facultativo previsto no artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Isto porque a conduta criminosa visou atingir pessoa com tenridade, com menor capacidade de defesa, circunstância que, nas próprias palavras do réu, causaria maior repercussão na sociedade do que de fato ocorreu. Além disso, houve lesão à pessoa de origem indígena, não integrada à sociedade, sendo evidente a maior gravidade da conduta cometida.
Devendo esses fatores guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual o major repreenda por 2 vezes 1/3, fixando-a definitivamente em 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Ressalta-se que as circunstâncias de sua atual internação... A reprimenda deve ser... Só um minutinho. Pelos mesmos motivos, deixo de substituir a pena por medida de segurança, como faculta o artigo 98 do Código Penal, haja vista que o laudo psicológico realizado em juízo não demonstra que deva ser mantido internado em instituição hospitalar durante todo o cumprimento da pena. Ressalta-se que as circunstâncias de sua atual internação não são decorrentes das doenças anteriores ao cometimento do crime, mas sim de episódio atual depressivo grave, CID 10F 32.2, iniciado após a sua detenção, folhas 427, razão pela qual a eventual suspensão do cumprimento da pena por doença mental superveniente deve ser avaliada em juízo de execução. Neste sentido, a apelação criminal 2012 080-262-1, desembargador José Arnaldo Silva. A reprimenda deverá ser resgatada no regime inicial fechado, artigo 33, parágrafo 2º, alínea A do Código Penal. Saliente estar prejudicada a aplicação do disposto na Lei 12.736/12, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, porquanto, ainda que descontado o período em que o acusado ficou preso provisoriamente, o regime não seria alterado, porquanto a sanção continuaria no patamar superior a 8 anos. Por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa em razão de quanto de pena, inviável substituição da reprimenda por outra modalidade ou concessão de sursi. Artigo 44, inciso 1 e 77 do Código Penal. Outro sim, inviável considerar o réu o direito de recorrer em liberdade, pois como já restou consignado inúmeras vezes ao longo do trâmite processual, a custódia preventiva do réu é necessária para garantir a ordem pública, uma vez que o crime foi praticado de forma bruta, violenta, demonstrando total desapego do representado às regras sociais, causando verdadeiro espanto e revolta à comunidade vitubense. Outra sim, constata-se das declarações do próprio acusado que sua liberdade representa sério e concreto risco à paz e à tranquilidade social, porquanto declarou à autoridade policial que teria matado a vítima porque a criança é um ser sensível e a sociedade ficaria mais chocada, e que um dos seus objetivos era se impor como mais um psicopata na sociedade, não havendo qualquer garantia de que, uma vez solto, não venha a atentar contra a sociedade novamente, especialmente por demonstrar ser pessoa revoltada com o meio que vive e por culpar aparentemente a sociedade por suas decepções pessoais e profissionais. Por essas razões, presente o pressuposto necessário à prisão preventiva, mantém a prisão cautelar do sentenciado. À vista do exposto, considerando a decisão soberana do Egrégio Conselho de Sentença, decido pela procedência da denúncia para, por consequência, condenar o acusado Mateus de Ávila Silveira ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime de fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 4 e parágrafo 4 do Código Penal, cumulado com o artigo 26, parágrafo único do Código Penal, cumulado com o artigo 59 do Estatuto do Índio, Lei 6.001/73. Consoante fundamentação acima, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os requisitos que ensejaram segregação cautelar. Tendo em vista que o acusado permanece internado no Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico, determino que seja expedido ofício à instituição para que informe sobre o atual quadro clínico do réu, devendo informar se permanece a necessidade de mantê-lo internado ou se é possível que o tratamento ocorra em estabelecimento prisional comum. Custas pelo condenado. Depois do trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, forme-se o processo de execução criminal, comunique-se à Justiça Eleitoral e à Corregedoria Geral de Justiça. Quanto aos bens apreendidos após o trânsito julgado, devem ser devolvidos ao proprietário e, caso não procurados no prazo legal, devem ser destruídos, uma vez que não possuem valor comercial. Publicada na seção do júri, intimados os presentes e registres.